As tensões entre o Ocidente e o Irã atingiram um ponto de ruptura sem precedentes. Hoje, a gente vai fazer um mergulho profundo e super objetivo na crise geopolítica de 2026. E, claro, explorar as longas raízes históricas que prepararam o terreno para esse colapso. Vamos organizar essa linha do tempo para entender exatamente quais foram os eventos que levaram a essa explosão de hostilidades. 28 de fevereiro de 2026. O dia em que a estabilidade global sofreu um abalo daqueles. De forma extremamente repentina e com uma coordenação impressionante, os Estados Unidos e Israel lançaram uma série de ataques aéreos massivos por todo o Oriente Médio, mirando diretamente alvos no território iraniano. Esse esforço militar se dividiu em duas frentes bem claras. De um lado, a Operação Fúria Épica, conduzida pelos Estados Unidos usando bombardeiros furtivos e tecnologia de ponta. Do outro, a Operação Leão Rugidor, executada pelas forças de Israel. E olha só, embora fossem lideradas de forma independente, ambas compartilhavam exatamente o mesmo objetivo: neutralizar a infraestrutura de defesa iraniana e desestruturar a alta liderança política e militar de uma só vez. O impacto dessas operações foi imediato e avassalador. Logo nos primeiros bombardeios em Teherã, ocorreu o assassinato do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Dá para imaginar o tamanho do choque? A eliminação de uma figura central, que governava o país há décadas, não causou apenas um espanto global, mas simplesmente fraturou toda a balança de poder e a dinâmica geopolítica da região em questão de minutos. Mas espera um pouco. Uma escalada militar dessa magnitude não surge do vácuo, certo? Como as relações diplomáticas se deterioraram tanto até alcançar um ponto tão explosivo e irreversível? Para entender as ações de 2026, é absolutamente crucial dar um passo atrás e olhar para o passado. A eclosão da guerra em 2026 está muito ancorada em queixas históricas profundas. A desconfiança vem de longe, remontando até o século XIX, na época do chamado Grande Jogo, quando os impérios europeus disputavam influência sobre o território iraniano. Mas o fio condutor dessas hostilidades modernas começa a se desenhar de um jeito mais forte com 2 anos marcantes, 1953 e 1979. Ponto 1. 1953, o golpe e o primeiro-ministro Mossadegh. Foi nesse ano que ocorreu a derrubada do então primeiro-ministro iraniano, Mohammad Mossadegh. Ele tinha uma plataforma secular e buscava nacionalizar a indústria do petróleo no país. E esse golpe de Estado foi orquestrado e financiado com o apoio direto da inteligência estadunidense e britânica, a CIA e o MI6. Essa manobra fortaleceu o poder monárquico do Shah e instalou um regime superalinhado aos interesses ocidentais. Mas, como consequência direta, plantou as sementes de um ressentimento popular gigantesco contra a interferência estrangeira. Avançando para nossa segunda parada, 1979 e a Revolução Islâmica. A Revolução Popular derrubou a monarquia do Shah de vez e estabeleceu a República Islâmica. E o evento que mais marcou essa ruptura tectônica foi o início da longa crise dos reféns na Embaixada dos Estados Unidos em Teherã. Esse episódio crítico pegou aquela hostilidade popular e transformou numa postura institucional do novo governo. O resultado foi um sentimento anti-americano muito enraizado e o rompimento severo e definitivo das relações diplomáticas. Parte 3. O catalisador. A desestabilização entre 2025 e 2026. É estimado que entre 30 mil e 43 mil pessoas perderam a vida. É um número que assusta. No meio de um cenário de colapso total da moeda local, o real, e de um desespero econômico extremo no final de 2025, protestos em massa varreram mais de 100 cidades iranianas. A resposta do Estado foi uma repressão violenta e totalmente implacável. Essa escalada vertiginosa da violência expôs para o mundo um Estado que estava altamente vulnerável e fraturado por dentro. As manifestações populares que exigiam o fim do regime acabaram servindo de pretexto para os formuladores de políticas internacionais. Basicamente, essa fragilidade doméstica preparou o terreno, justificando os chamados por uma mudança de regime e abrindo as portas para a intervenção militar estrangeira rápida, que a gente viu no início de 2026. 4. A retaliação. O Irã contra-ataca. Em questão de horas após o ataque inicial, uma chuva de mísseis balísticos e drones suicidas elevou a escala geográfica da guerra. Bases militares dos Estados Unidos localizadas no Bahrein, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Catar foram violentamente atingidas. Além de disparos maciços direcionados a Israel,
Os relatórios indicam que até as bases militares do Reino Unido, no Chipre, entraram sob ameaça de drones. O conflito engolfou o Oriente Médio inteiro, sem deixar refúgios seguros. Ponto 5. O impacto global e o Estreito de Hormuz. Essas reações em cadeia impactaram imediatamente o comércio global. O Estreito de Hormuz, que é um gargalo vital por onde transita uma parcela absurda do petróleo mundial, foi oficialmente fechado pelas forças iranianas. Petroleiros comerciais foram alvejados na costa de Omã e todo o espaço aéreo da região foi fechado para aviação civil. O que começou como uma guerra militar se transformou instantaneamente em uma devastadora e generalizada crise global de energia e combustíveis. 6. Mudanças drásticas. A sucessão iraniana. Com o enorme vazio de poder gerado pela morte da alta cúpula logo nos primeiros dias, a figura de Mojtaba Khamenei emergiu. Ele é filho do Ayatollah assassinado e, tendo sobrevivido aos ataques, se consolidou rapidamente no meio do caos como o provável sucessor para líder supremo. Essa transição de emergência passou a ditar não apenas os passos militares de retaliação imediata, mas a reestruturação inteira do poder clerical e militar iraniano para lidar com essa nova e brutal realidade de guerra. A grande questão que fica agora é qual será o futuro da estabilidade no Oriente Médio e da economia global sob esse novo e volátil paradigma. A análise histórica prova para a gente que intervenções nessa região sempre geram reverberações imprevisíveis. Com novas lideranças assumindo sob fogo cruzado, mercados de energia abalados e alianças militares em ruptura, o mundo de 2026 entra em um território altamente perigoso e inexplorado. O curso das próximas negociações e batalhas certamente vai definir a ordem global da nossa época.